É. Então, amigos, vocês que estão vendo aqui essa gravação, está eu aqui na Biblioteca de Alexandria e o meu amigo Francisco, direto do Uno, né, para conversarmos um assunto que é condizente, que é Plotino, né? E o tema específico é sobre o bem, o uno e o belo. Antes de mais nada, a questão do trabalho em si, a temática é um filósofo antigo, é um trabalho dentro da cadeira de filosofia antiga, né, que é a história da filosofia 1, pela Universidade Federal do Ceará, presidido pela professora Maria Aparecida, né, a professora Cida, como costumam falar. Nós escolhemos Plotino porque foi a opção que nos restou no momento, senão tomaria a nossa opção, né? O pessoal correu direto para Aristóteles, para o Pirro, aí nos sobrou Plotino, né? E Só quem é o fica Plotino, né? Quem é esse grande pensador, né, fora da casinha, né, dos neoplatônicos? Considerações iniciais, meu amigo Francisco. o Plotino, né? Plotino ele teve uma relevância muito significativa. Ele foi o principal, vamos dizer assim, neoplatônico, que ele pôde, com seus pensamentos, ele influenciou bastante, né? Ele influenciou várias áreas, principalmente áreas místicas, metafísicas, pensamentos judeus, cristãos, entendeu? Então, assim, ele teve uma relevância bastante significativa, né? Para quem ele se debruçou bastante com os ensinamentos de Platão e Aristóteles, a gente vai ver daqui a pouco, e com isso ele teve as suas ideias aí que revolucionaram também, principalmente o cristianismo. A gente vai aqui conversar aqui muito sobre o Uno, vamos conversar aqui sobre o Belo, transcendência, e vai ali estar muito parecido ali com o que hoje nós conhecemos como cristianismo, né? E aí isso aí demonstra aí o quão foi influente os pensamentos dele. E é importante fazer aqui uma jocosa desambiguação, né? Explicar que o Belo não é o cantor e o Ah, Uno não é o Fiat, né? São conceitos bem específicos que fazem parte da filosofia do Plotino, da sistematização que ele fez, mas essa sistematização ele parte de uma fonte pregressa que é Platão, né? A escola platônica, né? Então ele é um acadêmico dessa linha do que o Giovanni Reale costuma chamar de escola do pórtico, né? Já na fase tardia da filosofia, margeando, né, no período entre o fim do período antigo e o início da Idade Média, né? Ainda nem se pode dizer que seja Idade Média, porque é um período de transição. O momento que o Plotino viveu, como vocês vão perceber, está bem entre no final do declínio do Império Romano, já na fase do Império Romano dividido entre Ocidente e Oriente, né? E aí o Império Romano do Oriente vira um Império Bizantino, né? Cuja capital passa a ser Constantinopla, e o Império Romano remanescente tem ainda como a capital Roma, mas vai declinar primeiro do que o bizantino, né? Como dizem os jovens, né? Ele vai de arrasta para cima bem mais cedo do que o bizantino. O bizantino se transforma no Império Otomano depois por conta dos árabes, e aí dura um pouco mais tempo, né? Até um pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, vocês veem que tem ainda uma longevidade de impérios, né, de remanescentes e de heranças culturais no período. Então, vamos aqui para o primeiro slide. Deixa eu só aqui passar. Quem foi Plotino, né? Plotinos, né? Tenho que pegar essas citações aqui do grego. é. Plotinos foi um filósofo que viveu, né, entre os anos 205 e 270 depois de Cristo. Então, Cristo morreu e ainda esse período que ele estava vivendo foi uns 200 anos depois. Então, esses 200 primeiros anos ainda estava sendo divulgados os evangelhos, né? Estou fazendo essa contextualização materialista para vocês terem uma ideia do quão próximo ainda do cristianismo na sua primeira fase estava Plotino, né? Então ele tinha, com certeza, contato com cristãos e com crenças de outros matizes da época que ele viveu, principalmente pela fase do Império Romano do Oriente, ainda ter aquela coisa helenística, ter o contato com o pessoal da Índia, o pessoal que segue, né, que ficou conhecido na Idade Média como a Rota da Seda, né, as rotas de comércio.
os persas. Ele foi um discípulo de um professor chamado Amônio Sacas, né, que também viveu mais ou menos no mesmo período, que foi professor de Orígenes, no Pagão. E também cabe aqui uma importante desambiguação. Existem dois Orígenes na história, tanto da filosofia quanto da teologia. Um deles é o Pagão, como aqui está sendo dito, e Orígenes, o cristão, né, um dos primeiros, digamos, apologetas, né, ainda do cristianismo na sua primeira fase, que é aquela fase ainda descentralizada, com os bispados ainda tentando se reunir para o primeiro concílio, para ver aquela padronização no concílio de Nicéia, né, com o imperador Teodósio. Então ainda vai demorar bastante tempo para o cristianismo se consolidar como tal, né, no seu primeiro formato, que é o formato católico, né, o formato de igreja católica. É considerado por boa parte dos historiadores, né, como o mais influente filósofo da antiguidade tardia, no que dizia respeito ao neoplatonismo, né? É um termo cunhado, né, e atribuído a este. Ele não se chamava, eu sou um neoplatônico. Não, ele simplesmente se considerava platônico. Os filósofos antigos, eles não diziam, sou agora na nova fase, sou um novo filósofo. Não, estou pegando aqui o pensamento do mestre, do meu mestre, e continua sendo o mesmo ensinamento. Kaique, essa ideia de neoplatônico, isso aí eu acho que foi depois, é bem posterior. Foi se traçando foram se traçando as histórias, né? Então, assim, foram pessoas que foram retomando os pensamentos de Platão. Aí, depois foi dado esse conceito de neoplatonismo. E também vale salientar, foi bom você ter dito isso aí, Francisco, porque o pessoal hoje, né, com a visão moderna, tem uma noção muito restrita de direito autoral. Platão começou isso, Aristóteles começou aquilo, fulano de tal fez plágio. Não, pro pensamento antigo era assim, eu peguei aqui um manuscrito de uma comédia de Aristófanes, eu peguei aqui um mito, eu vou passar aqui por escrito, vou copiar. Não gostei desse trecho desse mito, não. Vou modificar, vou fazer a minha versão. E, fica por isso mesmo, porque eles não tinham uma noção que hoje é moderna, uma noção de propriedade intelectual. Autoria, né? Autoria, né? Não, Platão desses livros. Tanto é que eles não deixavam nem mensagem escrita, né? Eles ainda não tinham... Eles achavam que se você guardasse as coisas no modelo escrito, você perdia a faculdade da memória, que era algo muito importante, né? E que, por exemplo, a palavra escrita seria muito dogmática, né? Eles tinham outra visão, até mesmo em relação à instrução, como hoje temos diferente. Hoje temos que ter livros para poder ler e entender, né? A cabeça dos pensadores do passado. Aí muito pouco se sabe sobre sua biografia, mas vem das mãos do seu discípulo, Porfírio, né? Cuja a obra mais conhecida são as Enéidas. Então, Porfírio não foi o único discípulo de Plotino. Ele foi um dos principais e um dos que ficaram até o fim acompanhando Plotino, como vocês vão perceber mais à frente. E ele teve a sacada de pegar, né, os rascunhos de aula do Plotino, passar limpo e organizar em forma de Enéida, sabe? É bem semelhante ao material que fazem de compilação do Aristóteles, que são as notas de aula. Então o Plotino ele não tinha uma coisa organizada. Quem organizou foi o Porfírio. Quem fez a biografia? O Porfírio. Então, muito do que temos do Plotino é na mente do Porfírio. Aí, assim, pode não ser uma coisa assim tão precisa ou tão realista, porque, tipo assim, o Plotino, o Porfírio pode ser aquela pessoa babona, né? Tipo, amado mestre, né? O mestre perfeito. Sempre rola, né? Nesses manuscritos antigos. Verdade. Assim, só complementando, Kaique, a questão desses ensinos eram notas, ensaios que eram tidos pelo mestre dele. Ele organizou, e quando ele organizou, ele fez em 54 tratados, né? E aí ele organizou também esses 54 tratados em seis capítulos, cada um deles são 9 tratados. Aí daí advém o nome Enéada, que aí o Kaique vai poder falar muito bem aí, porque esse nome, a origem de Enéada com 9, né? A influência do pensamento Plotino inspirou outros pensadores posteriores, metafísicos e místicos pagãos, islâmicos, judaicos, cristãos e gnósticos. Como eu citei anteriormente, tem a escola do Pórtico, que é uma escola remanescente das primeiras academias estabelecidas por Platão. O Plotino ele segue
dando aula, né, na principal fase da vida dele, que é a fase mais tardia, né, em que ele não faz tanta viagem. E o pensamento dele foi um dos pensamentos principais que ajudaram a modelar o cristianismo na sua primeira fase, né? O cristianismo que a gente entende medieval, aquele cristianismo escolástico, é já de uma fase de aperfeiçoamento com a influência do modelo aristotélico. Agora, aquele cristianismo da patrística, dos primeiros pais da igreja, é um cristianismo que é liderado, por exemplo, por Santo Agostinho. Então, tem uma influência platônica, né? E muito dessa influência tem o remanescente Plotino, né? Influenciando pelo fato do Plotino ter apresentado um modelo mais enxuto em relação ao pensamento platônico, mais sistematizado. Essa foi a sacada do Plotino, ele foi muito mais objetivo. Tanto é que os escritos dele são diferentes dos escritos platônicos. Os escritos platônicos são dialogais, são teatrais, tem toda uma psicagogia, né? Uma condução de discurso para levar o aluno, né? o leitor e o discípulo até uma realização de um insight. O Plotino não. Pelos escritos que o Porfírio compilou, era muito mais sistemático, né? Aproximando um pouquinho, né? Não igual em forma, mas pelo menos em mentalidade do Aristóteles, né? Ser uma coisa mais organizada, para não perder tempo e indo direto ao ponto. E ele traz exemplos, analogias, mas sempre muito diretas. Isso permitiu uma maior capilaridade com diversos pensadores do período, porque muitos foram os discípulos do Plotino que foram pagãos, mas tinha cristãos, tinha possivelmente judeus aprendendo, havia filósofos judeus também, como o Filon de Alexandria. Segundo, né, o sofista Eunápio, seu nascimento foi no ano 205 depois de Cristo, no Egito, se especulando que ele possa ter sido um egípcio com ascendência greco-romana, que é típica do período ptolomaico, né, já na fase de declínio da dinastia egípcia, né, já não seria mais a fase do novo império, seria a fase dos impérios ptolomaicos, já do Egito, não somente helenizado, né, pelo Império Macedônico, como romanizado, né, pela dominação, pela expansão romana, né, do Império. Iniciou seus estudos em filosofia em torno dos 27 anos, né, foi para a cidade de Alexandria, né, como vocês podem ver aqui tem a imagem, né, da famosa biblioteca de Alexandria. Foi para lá estudar, né, e após um tempo de buscando um professor adequado, ficou sob tutela de Amônio Sacas, né, tendo sido influenciado por outros pensadores, como alguns históricos, né, como Alexandre de Afrodísias, Numem de Apameia. É interessante fazer essa comparação aqui, em termos acadêmicos, porque hoje nós temos uma universidade com muitas cadeiras e disciplinas. Cada disciplina é presidida por um professor que provavelmente tem os seus alunos bolsistas, seus mestrandos. Aqui é um modelo mais descentralizado, em que a pessoa procurava aquele professor ensinava só aquilo, meu amigo. É segurar na mão do professor e vai, sabe? Ah, o matemático fulano de tal. Então vai aprender matemática com ele. Então a pessoa poderia sim ter vários professores, aprender um pouco de cada ciência, obviamente, porque eles tinham essa abertura para ter uma formação plural, mas em termos de dedicação e discipulado, com certeza eles faziam meio que um intensivão que pode se assemelhar muito ao que hoje a gente vê com mestrado e doutorado, tá? Para vocês terem uma ideia de como funcionava na época, porque não havia um aprofundamento como a gente tem hoje. Então eles permitiam ter essa diversidade e essa especificidade sem acumular matéria, né? Sem ter trabalho, né? Como hoje a gente tem, de ler livros e fazer trabalhos como esse e tudo. Passar um tempo maturando, passar por avaliações para ir fazer o mestrado e tudo. Nos relatos de Porfírio é afirmado sobre o filósofo que, desde sua juventude, teve natural desconfiança da materialidade, o que o inclinou naturalmente ao platonismo em sua busca para além das ilusões de imagens que imitavam algo maior e inteligível, e, por sua vez, a mais verdadeira parte genuína do ser. Kaique, rapidinho. Interessante essa parte aqui para que a gente possa entender os ensinamentos de Plotino, porque ele tem essa questão, né? A gente faz até uma alusão aqui à aula do professor Estevinha, né? Da questão do ceticismo,
que o ceticismo acadêmico, que é aquele de Platão, que eles desconfiavam da nossa questão cognitiva em relação à proximidade com a realidade, a essa realidade que nós conhecemos. Então, assim, fazendo um apanhado disso, a gente entende por que Platão ele tinha aquela questão do mundo das ideias, do mundo sensível, e por meio destes ensinamentos é que Plotino vai tirar as suas conclusões e a gente vai depois tratar aqui justamente sobre essa questão do Uno, né? Não, eu fico às vezes implicado, né, com esse relato, de, dessa desconfiança, né, da materialidade logo no início, né? Sim. Essa desconfiança É, do real, é né? verdade. Eu acho que é um dos motivos também que quando ele foi para Alexandria, né, com 25 anos, estudando filosofia, e ele não se contentou com os primeiros professores que ele teve, né? Então, assim, eu acho que essa identificação que ele teve com Ammônio Sax é justamente porque batia já com uma certa predisposição que ele já tinha em relação à ideia que ele foi desenvolvendo com os estudos em Platão e Aristóteles, né? Uhum. Isto posto, desenvolveu sua filosofia com originalidade ao fazer uma releitura de Platão e Aristóteles. Aí isso confirma, né, aquilo que eu falei uns minutos atrás, que ele faz uma sistematização se aproximando um pouco de Aristóteles. Não, um negócio de discurso, um negócio aí direto ao ponto, sabe? Apresentar a coisa. É isso aqui, meu filho, já mastigado. É, Sobre a natureza do intelecto e aquilo que estivesse além, né? Além do intelecto ou além da materialidade, que no seu entendimento era o uno, sendo dado ao homem a possibilidade de partir do mundo sensível mediante a introspecção para uma união mística por excelência com o uno, né? E não tem como eu não lembrar, né, das aulas do professor Evaldo em metafísica, questão do Descartes, né? Partir do mundo e chegar no uno, né? É uma construção metafísica, né? Descartes ele faz uma desconstrução, ele vai tirando cada elemento até sobrar o pensamento, né? Naquele argumento do cogito e depois chegar a Deus. E aqui o Plotino ele faz talvez a mesma coisa, ele suspende essa coisa do que está além e diz, ó, o que está além disso aqui da materialidade é o uno, né? E aí ele explica por que nós viemos do uno, né? Tudo isso que nós ocupamos, vivemos, né, de realidade, é uma emanação do uno, né, como ele define. Aqui, pela ilustração, é uma ilustração do Ammônio Saccas, né, é uma ilustração a fresco, né, helenístico, que mostra aqui a imagem do professor, né, do Plotino. Após mais de uma década em Alexandria, Plotino passou a estudar os ensinamentos das filosofias iraniana e indiana. Quer dizer, nossa faculdade tem, em média, 4 anos para a gente saber mais de 2.000 anos de história da filosofia e de conteúdo de filosofia. Aqui ele passou 10 anos para estudar só aquele conteúdo e ele expandiu depois para a filosofia iraniana e indiana, né? Aqui eu não digo nem filosofia, porque eu acho que talvez sejam doutrinas semelhantes à filosofia e doutrinas de natureza religiosa. Porque se ele tem contato com os indianos, por exemplo, ele tem que ter contato com o pensamento hindu, com a religião hindu, e a com as questão, práticas religiosas hindus, e a sabe? questão também da transcendência, né? Eu acho que ele foi muito puxado para esse lado aí, eu acho que também isso influenciou bastante. Aí ele faz uma adesão à expedição sobre a Pérsia, promovida pelo imperador romano Jordiano III, né? Ainda nos primeiros anos, né? Nos primeiros 20 anos, né? Do período em que ele nasceu. Que fora morto em combate na região mencionada. Então ele passou algumas dificuldades, né? Ele consegue retornar à região e ir a Antioquia e de lá para Roma, que dos 40 anos ficou residindo até o fim de seus dias. Ou seja, ele foi inicialmente com a campanha com o imperador, né? Esse Jorgiano III. O imperador morreu em batalha, ele conseguiu se safar, o Plotino, e voltou para Antioquia e de lá foi para Roma. De lá, ele ficou residindo durante
esses 40 anos e fez um círculo de discípulos, né, que inclui Porfírio, Amélio da Toscana, né, um médico famoso chamado Eustáquio de Alexandria, os senadores Castrício, Firmo, Marcelo Orontes, Sabinilo e Rogaciano, né, e suas esposas, como a Germina e a Anficleia, essa última esposa de Aristão, filho de Jâmblico. Jâmblico também é um neoplatônico tardio, né, que diferente do Plotino, ele tem uma via mais focada no trabalho místico, mais voltado à questão mais religiosa, né, mais, que seria hoje muito semelhante ao que os adeptos de religiões afrodiaspóricas fazem, né? Na visão do Porfírio seria teurgia, né? O trabalho dos deuses, né? Uma espécie de magia religiosa e tudo. Então, o Plotino, ele tinha um contato, né? Talvez indireto com o Jâmblico. Não sei se ele teve contato direto, né? Eu acho que é contato indireto, por conta dessa conexão com a esposa de Aristão. E o Jâmblico, ele é muito controverso, já se na parte mais tardia ainda do neoplatonismo, porque a forma como ele faz a construção dele é um pouco, ao nosso olhar, um pouco anacrônica, né? Porque ele imagina uma série de práticas ideais que ocorriam antes do tempo dele, sem ele ter uma prova necessária de que aquilo era de fato o que ocorria, né? Também, Plotino ele foi correspondente de Caio Cássio Longino, que também fora aluno de Amânio Sacas, né? Então ele tinha os colegas dele da época de formação, né, com quem ele mantinha algum contato. Teve amizade também e respeito do imperador Galiano e sua esposa Cornélia Salonina, aos quais tentou convencer a financiar o desenvolvimento de uma comunidade que se abrigava na região de Campânia, né, conhecida como a cidade dos filósofos. Ela já era conhecida assim, antes do Plotino chegar lá. A seguir a constituição dos moldes das leis estabelecidas por Platão, plano este que nunca fora levado adiante. Meu amigo, eu não sei que mania é essa dos filósofos da antiguidade de querer inventar de governar, de fazer esse tal do governo dos filósofos. Não dá Foi certo. Platão, foi Aristóteles, né? Parece que o pessoal assim não vê tipo as experiências pregressas, né, dos mestres. Pô, meu mestre foi perseguido, meu mestre quase foi escravizado, quase levou pedrada. Não, Aí o cara chega. Plotino, vendo a experiência do mestre, ele ainda tentou reviver isso aí, né? Quer dizer, reviver não, tentou reconstruir a ideia que Platão tinha nesse sentido. Né? Aí ele chega pro imperador Galiano, eu fico imaginando a situação, né? Confia no pai, né? Que o pai aqui vai organizar a cidade Sim, sim. perfeita, né? O governo perfeito. Aí o Galho, não, rapaz, gastar meu dinheiro à toa, tá doido? Esperto foi ele, enrolou lá o Plotino, cara. Pois não é. Rapaz, homem, vá cuidar de estudar. Olha o mato, olha as árvores, né? Desligar. É bem Então, por aí, né? bem por aí. Então, aqui, o Plotino, ele cria no entorno dele uma comunidade acadêmica, né? Ele tentou ter uma influência política, porque na cabeça dele, talvez criando a cidade, ele conseguisse realizar aquilo que Platão idealizou, né? Da cidade perfeita, do rei filósofo. Mas na prática, a política segue outro modelo, né? Ele, em seus últimos anos, ele viveu em Campanha, também uma cidade próxima, quando veio a falecer, sendo assistido por seus discípulos. Então, até o fim mesmo, até ele dar o último suspiro, tinha gente lá do lado do leito dele de morte, para não deixar de perder os últimos ensinamentos, né? Uma coisa bem semelhante a Sócrates, né? Enquanto estava tomando cicuta, né? Descrevendo os efeitos do veneno e com certeza fazendo as últimas declarações de vontade. Sim. Segundo, né, o registro biográfico do Eustáquio de Alexandria, suas últimas palavras teriam sido: esforça-se para estar de volta com o divino em vós, divino no tudo. Tudo isso enquanto, segundo o mesmo, né, uma cobra rastejava para debaixo da cama e saía por um buraco na parede no exato momento do seu último suspiro. Aí já é Os gre... lenta. Aí já é lenta. Mas isso aqui tem um efeito simbólico, né, em termos de presságios, né? Os povos antigos acreditavam muito nessa ideia de presságios, que tudo tinha algum significado simbólico,
Porque se tudo é divino, se a natureza é divina, simbolicamente o divino ele pode trazer sua mensagem, confirmando que o mestre estaria entre os deuses, né? No momento da sua passagem, que ele não foi deixado sozinho. Porque, veja, essa questão das serpentes, na cultura helenística, é muito ligada aos espíritos locais. Não só na cultura grega, como em outras culturas também tem um matiz semelhante. Serpentes guardando locais, né? Divindades com epítetos ligados a serpentes, né? Agathos Daimon, que seriam os espíritos locais que protegeriam os lares, né? Os romanos chamavam de espíritos dos lares, ou simplesmente lares, né? Porque eles tinham o hábito de ter um altar, um lar, onde eles queimavam fogo, né? Para alguma divindade local, a divindade que presidia a família. Então isso era muito comum nas casas, né? Dos romanos, né? Dos cidadãos romanos. Então, o Plotino, sendo cidadão romano, né, vivendo numa cidade ainda sob os moldes do Império, ele vivia nesse padrão cultural. Aí, a serpente ela poderia ser o símbolo do psicopompos, né, do guia, né, de mundos que levaria ele para os deuses, né, para os planos elíseos, né, para habitar junto aos deuses, junto ao Uno novamente. Então, faz parte da mítica, né? Por isso que eu acho que eles deixaram registrado isso para confirmar que o mestre ele teve uma vida divina e com certeza ele terminou a vida dele de forma divina, né? Sim. Agora, as principais ideias de Plotino, quais são? A questão do Uno, né? Quer que eu fale? Posso falar? Pode falar, fica à vontade. Bem, pessoal, então, assim, trazendo aquela ideia lá da desconfiança da materialidade, que até o Kaique ficou, né, meio pensativo em relação a isso, né? Mas era o pensamento normal dos platônicos, né? Dos neoplatônicos que a gente conhecia, e o próprio Platão ele já trazia essa ideia na questão do mundo das ideias, né? Então, o que o Uno para ele, né, é por isso que eu digo assim, no começo, quando a gente começou a gravação, que embora ele nunca tenha falado em cristianismo, então esse pensamento dele vai ser fundamental para a questão do que o cristianismo é hoje, tá? Então ele acreditava nesse ser supremo, né, totalmente transcendente. Aí ele fala, o Uno, além de todas as categorias de ser e não sendo qualquer coisa existente, nem o somatório de todas as coisas existentes. Apesar de tudo, ele ser a origem de tudo, mesmo que a soma deles não cabe no próprio Uno. Né? O Uno ele é muito mais do que a soma do que ele criou, vamos dizer assim. Ele tem essas ideias, assim, para você entender mais ou menos assim, cara, para a gente falar sobre ele, ler a leitura dele, é uma leitura complicada. Então, assim, ele é uma mistura ali de Platão e Aristóteles mesmo, porque ele é muito analítico nas ideias dele, ele tenta, ele fala 2, 3 vezes a mesma coisa, ele tenta levar até as últimas consequências ali o pensamento para que as pessoas entendam. Só que, para mim, eu achei muito complicado. Então, assim, tive que ler várias vezes para entender assim a ideia dele e ver algumas pessoas também, ver alguns comentários sobre Plotino, e aí a gente começa a ter uma noção do pensamento, né, da forma, da escrita dele. Então, a questão dessa transcendência, ela não é fácil de entender mesmo, tá? Não é fácil. O que eu vou tentar fazer aqui é uma analogia, né, que ele mesmo colocou ali em relação ao Sol, e a gente tentar entender a dinâmica dessa expansão, né? Essa expansão que a gente chama de emanação. Perfeito? Até chegar no ente que é produzido lá, aí a gente vai conhecer o Uno, o Nous, que é o intelecto divino, e também a alma do mundo, o que se chega próximo ali à questão do mundo das ideias de Platão. Então, o Uno englobaria pensador e objeto, negando a essência de que a consciência em si ou de qualquer outra ação para o Uno. A melhor descrição que poderia ser inferida pelos indivíduos é a de tratar uma pura potência,
sem a qual nada poderia existir. A gente percebe que com essa emanação vão existir outras potências. Por quê? Porque como o Uno ele se propaga, ele também leva suas características. O ser humano em si ele tem suas potências, mas são potências completamente inferiores à do Uno, que é uma potência absoluta, segundo Plotino. Plotino faz uma analogia do Uno com a luz do Sol. Com uma luz, sendo essa luz o intelecto divino. A gente, comparando com o Sol, é como se o Sol fosse o Uno, os raios que emanam do Sol fosse o intelecto divino. Uma das características importantes é o seguinte, que embora saia essa luz do Uno, essa luz ela não interfere no próprio Uno e nem diminui. Então, literalmente é como se fossem os raios do Sol. Refletida, ele fala, né, como a luz do Sol que é refletida pela luz, como relativa à alma. Sendo assim, o Uno, assim como essa luz, poderia existir sem a mediação do corpo, assim como essa luz não depende de corpo celeste para existir. Kaique, pode passar aí o próximo, por favor. Pois é, interessante, porque acho que a analogia mais próxima do que a gente poderia fazer modernamente com esse pensamento do Plotino é colocar o paradigma do Big Bang, né? Que é uma teoria científica, né, de como o universo foi criado, uma explosão inicial. O que há antes dessa explosão? Não sabemos. O que essa explosão vai ter fim? Né? Porque o universo até agora ainda está em expansão. Sim. Então, aquele momento de explosão é o momento em que não há desgaste, não se perde nada, sabe? Porque é ilimitado. O Uno é uma unidade de onde se parte tudo, mas ele é ilimitado, ele é incriado, ele não tem existência prévia. Ele é o conceito assim que o Santo Agostinho se aproveita muito em relação a Deus, né? Deus em Santo Agostinho seria o quê? Seria aquele ente que não teria existência pregressa e que o domínio dele estaria na eternidade, porque ele está fora do tempo. Tanto é que eu acho que até o Santo Agostinho ele fazia uma analogia, né, com as pessoas que viessem a questionar ele o que existia antes de Deus. Ele respondia mais ou menos assim: existe um inferno para pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Porque são perguntas irracionais. São coisas que acontecem que fogem à compreensão humana mesmo, cognitiva. A gente não tem como inferir mais do que essas analogias, né? Essas analogias, elas são uma forma de tentar chegar à formulação do que ele quer propor em relação ao sistema dele, né? Sistema metafísico dele. O Plotino, ele pega esse conceito de Uno, o Uno se expande, mas o Uno, ele não se reduz a ele mesmo. Ele gera uma multiplicidade de todas as coisas, né? Como é que ele faz isso? Ele faz, né, não pela mera abstração intelectual, porque o Uno não se limita ao intelecto. O intelecto é o nous. O Uno é o princípio de tudo, ele vai além do intelecto. Mas ele precisa se emanar de si mesmo. Ele não se emana do nada. Ele não vem do nada. Porque ele não tem existência prévia. Ele sempre existiu, o Uno. Né? É uma coisa assim eternalista. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Nosso universo é que vem de alguma coisa, que vem do Uno. Então o nosso universo tem um começo. A gente tem um começo. A gente tem um fim. Mas o Uno não. Sabe? Aí o Uno, a afirmação é o Uno como a fonte do ser em todas as coisas que ainda permanecem transcendentes dele, que estão em sua própria natureza, não sendo o Uno afetado por emanar, o que pode inferir ao pensamento cristão de que Deus não é afetado por nada do que seja exterior a ele mesmo. No pensamento... Oi. Embora as coisas tenham surgido dele, né? O pensamento de Plotino é justamente a mística está aí, né? Na questão de que tudo ele é o princípio de tudo, mas isso que ele gera não afeta e nem diminui ele. É uma transcendência assim complicada de entender, né? É como o conceito de infinito. Por exemplo, infinito mais 2.
continua sendo infinito. Infinito menos 2 continua sendo infinito. Sim, Não faz sim. diferença, não diminui aquilo que é infinito, né? Exato. Ele, É, pode falar. ele, não, pois é, aí ele é como ele fala, né, que o Uno ele é pura potência, né? Sem ele nada poderia existir. Ele expressa a potencialidade plena. Já a alma, ela tem a potencialidade múltipla. Depois, mais tarde, um pouco mais logo depois a gente vai falar dessa questão da multiplicidade, porque para Plotino tudo que é gerado, ela é gerado do simples para o múltiplo, né? Então, pegando essa ideia dele, o simples seria o uno, as demais coisas seria o múltiplo. E Uhum. um fator importante que eu acho, assim, um fator bem interessante que eu acho em relação ao uno, é que para Plotino ele não é apenas um conceito, uma mera abstração, né? É algo que pode ser experienciado. E depois ele fala sobre justamente o papel do filósofo nessa ideia toda, né? Que eu vou falar depois, porque a gente ainda tem outros conceitos para falar. Uhum. É, só para fechar, pelo menos essa parte do slide, né? É, é, a inferência do pensamento cristão partindo daí, que ele não é afetado por nada que seja exterior a ele mesmo, não é exclusivo do pensamento cristão. O pensamento judaico também tem a mesma inferência, né? É quase que panenteísta, do tipo, Deus criou o mundo, mas Deus está exterior ao mundo e ao Perfeito. mesmo tempo presente no mundo, como se Deus fizesse um vácuo dentro dele mesmo e dentro desse vácuo que ele considerasse dentro dele mesmo, ele tivesse criado o mundo. Então ele ao mesmo tempo está presente e ao mesmo tempo está além, presente e além, né, do mundo que a gente vive, do universo que a gente habita. Assim, comparando o Uno à ideia de Platão, a gente pode pensar aqui no Demiurgo, né? Do Diálogo de Timeu, onde ele tem essa ideia aí do Deus irracional, que ele é o construtor, né? Uhum. Ele é o Deus artesão, que existe um intelecto que ordena todo o cosmos. Pois é, porque a questão do demiurgo, né, demiurgos, é realmente, literalmente, literalmente o artesão, né? Só que essa comparação do Timeu e Critias, dá para fazer uma ponte com o gnosticismo. O gnosticismo, nesses primeiros 200 anos de cristianismo, estava também existindo, coexistindo com o cristianismo. As pessoas pensam que o gnosticismo é um cristianismo místico ou um cristianismo primitivo. Não. Existiu o cristianismo primitivo e existiam as doutrinas gnósticas, que não era uma coisa assim à parte. Eu sou gnóstico. O adepto da visão gnóstica no passado, ele não se considerava gnóstico, ele se considerava cristão. Se fosse uma pessoa, por exemplo, iniciada num culto órfico, aquela pessoa se consideraria um iniciado órfico, né? Ou um pagão, ou um devoto dos deuses. E isso não tirava a qualidade dele de gnóstico. Um adepto da mística do Islã, um sufi. Um sufi é um gnóstico, mas ele é atento à teologia e à estruturação religiosa do Islã. O que isso significa? O gnóstico ele vai pelo conhecimento, porque essa questão que a gente hoje tem com fé é uma questão exclusiva que o cristianismo nos trouxe da antiguidade para a Idade Média e repercute até hoje na contemporaneidade. Mas antigamente, quando se havia o estabelecimento de crenças religiosas, não era uma questão de fé. Poderia haver conceitos de fé, mas era uma questão de conhecimento. Então, eles já partiam da ideia de que Deus é uma verdade. Existe Deus e é verdade. Não tem nem que se questionar. Porque bate muito com o que o professor Evaldo costuma dizer, que esse pensamento parte da ideia de que só criaturas irracionais não pensam que Deus não existe dentro dessa estruturação. Então, a analogia que o Plotino desenvolve do Uno parte dessa ideia de emanações que se baseiam na imagem do Sol, mas essas emanações combinam um pouco com o gnosticismo, mas não são iguais. Tanto é que o Plotino, ele
em relatos de outras fontes que eu busquei, ele discordava de algum ponto dos gnósticos. Os gnósticos eles tinham a ideia de que havia um demiurgo e havia um criador. E o demiurgo era uma emanação desse criador que criou consciência própria e acha que é o criador do mundo. Só que é um falso deus. E aí, qual a analogia que os gnósticos fazem? O demiurgo é o Deus do Velho Testamento. Entendi. Enquanto Cristo seria uma emanação do Logos, né? Um éon do Novo Testamento para libertar o homem, né? Desse jugo agressivo, né? Então, esse pensamento do demiurgo, se a gente levar em consideração a teologia do Plotino, a metafísica do Plotino, o demiurgo seria uma das emanações do Uno, não seria um Uno. Seria uma forma do Uno ter se hipostasiado para gerar algo que dele mesmo fosse capaz de criar o resto do que a gente conhece hoje por realidade. Perfeito, Né? que aí, exatamente, aí, bem dito, Kaique, é a questão da primeira emanação, que ele trata como, a gente estava falando antes, né, das emanações, então a primeira emanação é justamente essa, é a questão do uno, vamos dizer assim, emancipar, né, o seu intelecto, que seria o intelecto divino. Uhum. E aí é onde entra essa questão do demiurgo, né? Então seria o nous, né? Eu acho que é assim mesmo, nous, né? Seria o nous. Então aí ele fala que esse nous, né, por sua vez, se dividiria em a alma do mundo. Aí seria já a segunda emanação, onde ocorreria essas divisões aí até os aspectos inferiores e superiores. E aí é onde entra realmente o mundo que a gente conhece hoje, né? Uhum. Onde que tudo que é conhecido, tudo que foi criado, ele traz, vamos dizer assim, um traço do Uno. Então é por isso que lá, quando a gente conversou sobre o Uno, ele falou que nada existiria sem o Uno. E vamos dizer assim, ele se manifesta, né, que fala que a sua primeira, o intelecto divino é a sua primeira manifestação, né, é a sua manifestação, primeira manifestação em contato com o bem, né, em caminho para o bem. E aí depois nós temos a segunda, que seria justamente a alma do mundo, onde se origina inclusive a natureza, a alma humana também. E aí ele Uhum. faz as suas subdivisões. Eu desbloqueei um pouco aqui a tela do Skype, como vocês devem estar vendo aqui na gravação, para mostrar esse esqueminha aqui que eu coloquei de um manuscrito grego, né, greco-medieval, dessas emanações do Plotino, né, tá desenhado da forma como os medievais costumavam desenhar, desse modelo de emanações. Esse modelo aqui, vocês vão encontrar modelos semelhantes em outras estruturações metafísicas da antiguidade. Porque uma coisa que eles tinham o prazer de fazer era esqueminhas, né? Como você fez a realidade? Teve um Uno, aí se desenha, né? Porque desenhando, eu acho que explica melhor, né, na cabeça deles Sim, sim. e pra gente. E aí se gera essa primeira emanação. Temos um Uno, primeira emanação, o intelecto divino, o nous, né? Porque ele teve que pensar. É uma força tão transcendente que a gente não entende o que é o pensamento. Aí não, Exato. vou aqui com a minha mente, né, pensar. Aí eu pensei, sou a primeira emanação, o nous. Só que não é o suficiente. O nous, ele vai se dividir em alma do mundo. Não, precisa ter algo mais pesado. É muito semelhante, se a gente for comparar de uma maneira esdrúxula, com o esquema da criação da física, né? Do Big Bang, em que há aquela explosão inicial e na medida que se expande, a temperatura diminui. Na medida que a temperatura diminui, a energia se condensa e vira matéria. Né? E aquelas matérias ainda se condensando e resfriando no processo de expansão viram planetas, quasares, estrelas, meteoros, né? Então, é a formação em que o intelecto inicial ele se divide, né, na alma do mundo, que seria aquilo que precede a matéria, a natureza. Isso. E também o cristianismo, ele pega esta ideia que vem daquela expressão que nada é criado do nada, né? Uhum. Então, é justamente com essa ideia de Plotino que se cria essa ideia dentro do cristianismo. No Ou melhor, cristianismo, reforça-se a ideia, né, de nada que é criado do nada. no cristianismo, a diferença, por exemplo, se a gente for pegar a estruturação que o São Tomás de Aquino deu desse conceito,
Ele coloca Deus como isto, ele não chama de uno, ele chama de isto. E aí ele cria, só que ele não cria por emanação, porque não é uma coisa continuada, não é uma projeção. É como se fossem fases, sabe? E Deus se mantém ali incólume e como se Deus fechasse aquele sistema lógico chamado mundo que a gente vive. Tem uma diferençazinha, né? Isso eu aprendi nos encontros de filosofia da religião no primeiro semestre. Tem essa diferençazinha que eu achei bom salientar. E tem diferenças com outros sistemas da antiguidade. Vou pegar aqui, né? Me valer aqui do... Só um momento. Ai, não posso deixar de mencionar. Então, só dando uma continuidade enquanto tu busca aí, Kaique, a questão da alma do mundo, né? Tem algumas características que é onde se origina o nous, né? Como a gente falou, é a segunda emanação. Por meio de onde também se originam todos os entes particulares e mundo sensível. É o que a gente conheceu, né? É o que a gente conversou anteriormente. É tudo que a gente conhece hoje. Então, tudo isso ele se origina da alma do mundo. E comparando assim, a visão do Plotino é uma visão específica. Existem outras visões que pegam de carona no que o Plotino fala, até de maneira mais tardia, como, por exemplo, a visão teológica do Corpus Hermético. Eu estou aqui com 2 livros aqui do Corpus Hermético, não sei se vai dar para pegar nas filmagens, depois eu compartilho com vocês e mostro. No Corpus Hermético, que já é uma doutrina lá do século... quase beirando assim, o final do século II, depois de Cristo, ainda tem uma influência com a carga simbólica muito forte do neoplatonismo. E para eles, a matéria já existia antes, existia Deus, aí Deus se emana, e Deus pega da matéria e do vazio, né? Não havia um conceito de nada, havia só um vazio, um caos primordial, aí ele pegava a matéria e jogava, né? E daquela matéria criou o mundo. Então é bem diferente o modelo de estruturação, por exemplo, nesses outros manuscritos de teor mais místico, né, como Corpus Hermético e tudo, que tem uma base neoplatônica. Essa ideia que você trouxe agora aí, ela também trata com essa questão do demiurgo? Trata. Trata, né? Porque o que eu entendi do demiurgo é justamente isso, que do caos ele faz a ordenação dele, né? E pegando de carona até as citações da própria professora Maria Aparecida, o caos ali é o conceito primordial de desvelamento. O pessoal acha que o caos é tudo desordenado. Não, o caos é como se fosse um rasgo na realidade, em que a realidade desse rasgo se manifesta, né? Tá na Teogonia de Hesíodo, que a professora várias vezes citou o contexto desse caos. E eu até trago o conceito que eu aprendi com o professor Orlando, né? Do caos como bocejo, como aquele primeiro hálito de manifestação, né? Do qual o mundo surge. Então é algo também ligado ao conceito etimológico de verbalização das coisas. Tanto é que, se a gente for pegar a visão cristã e a visão judaica, também tem um pouco disso, né? Porque no Gênesis, por exemplo, era o Espírito, né? O Espírito divino, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, não havia nada, só havia águas, e não sabiam se essas águas seriam o caos primordial. Aí ele diz, faça-se a luz. Seria, portanto, a primeira emanação, né? Se a gente for ler com a leitura do Plotino, né? Faça-se a luz, né? Aí fez-se o intelecto, né? O intelecto pensou para fazer a luz, né? Aí faça-se as estrelas, aí o primeiro dia, aí Deus viu que o dia era bom e continuou o segundo dia e tudo, né? Até a criação do homem. Então, no Gênesis bíblico, é uma coisa assim meio que tarefa, ó. Há uma ordenação, a palavra dita cria a coisa surge com a palavra, mas não surge do nada, surge algo pré-estabelecido, que é o próprio Deus, o isto, né, do São Tomás de Aquino. Perfeito. Aí tem outro esquema aqui que vocês podem observar, que o uno, né, o absoluto também, é outro termo que é usado, ele se emana primeiro, cria o nous, a mente divina, que também se emana, cria a alma do mundo, né? Perfeito. E a alma do mundo é que ela se emana e cria um mundo sensível, que é esse mundo material. Por que mundo sensível? Porque é o mundo que a gente sente as coisas. Que Exato. As coisas podem ser sentidas. Isso aí a gente é um resumo bem interessante que fala toda a ideia de Plotino em relação a isso, né?
que ele fala sobre as hipóstases, que eu acho que deve estar no próximo slide. Não, tá aqui já nas Já está hipóteses. tá onde? Tá, perfeito. Quer dizer, o que são as hipóstases, né? É a natureza do universo. Então, assim, ele é resumida em quê? Justamente no uno, no nous e na alma do mundo. Que é aí onde se origina a material, né? A matéria que a gente conhece. Uhum. Ó, em sua visão do universo, Plotino dividia em três partes ou hipóstases, né? Que hipóstase é o quê? Substância. Então, não, a substância não é algo separado. O Uno não é um corpo, mas a hipóstase é uma emanação, é uma extensão daquilo. Em que grau? Aí o grau vai depender da amplitude, né? O Uno é transcendente e é ilimitado, mas na medida que ele se hipostasia, se emana, ele cria essas emanações com limitações, chegando até o mundo sensível, que é o mundo mais limitado. E as nossas limitações estão absolutamente baseadas nos sentidos. Quando a gente ultrapassa os sentidos, a gente faz o caminho contrário, que é o caminho da transcendência, né? Partindo do mundo sensível até a alma do mundo, da alma do mundo até a mente divina, e da mente divina até o uno, que é aquele processo platônico de você abstrair da forma e chegar na essência, né? No plano Isso. da ideia original. E Plotino fala que isso aí, aí entra aquela questão do papel do filósofo, né? Ele, nos escritos dele, ele fala a questão até de como é que o filósofo tinha que se postar justamente com isso, né? É esse retorno por meio de uma introspecção. Acho que a gente até citou essa questão da introspecção em slides anteriores, né? Uhum. Que é justamente isso. O filósofo ele tem que se tornar um intelecto. Ele tem que, ao mesmo tempo, se subordinar a esse intelecto divino. E por meio dessa introspecção, a gente sai desse mundo que a gente está e a gente faz essa ligação com o uno, que é o objetivo de todo filósofo, segundo Plotino. Sim. Ó, quando a gente olha aqui, a primeira emanação, além do intelecto, referindo-se ao que convencionamos chamar de Deus, sendo indivisível, por ser, em virtude do uno, que todas as coisas são coisas. O nous. A segunda emanação, representando o intelecto divino que infunde todas as coisas. Sendo assim, a mente divina que, assim como o sol, emana por sobre todos, sem se reduzir em sua luz e poder. E a alma do mundo, que é o anteparo do qual surgiu as demais almas dos seres e do homem, da matéria e da natureza que habitamos no cosmos. Então, na mente de Plotino, o raciocínio é muito simples. Nós somos seres humanos. Nós somos extensão do Uno. Qual seria a nossa missão? Retornar ao Uno. Porque Perfeito. nós somos parte infinitesimal da sua infinitude. Se a gente for trabalhar com outro modelo religioso, o modelo judaico, por exemplo, do misticismo judaico, que é a Kabbalah, combina muito, porque os judeus têm a noção de queda, né? O homem cai daquela condição original, próxima de Deus, e habita num corpo de carne. E aí o mundo, ele surgiu a partir das emanações de Deus, que no processo judaico seria os partsufins, né? Seriam as emanações que são recolhidas através dos vasos que se quebram, né? Como se Deus fosse, aquele uno fosse um grande vaso que para poder se emanar ele teria que se quebrar. Mas na medida que ele se quebra, ele dá origem a outro vaso para receber aquela influência em grau menor, em grau mais denso. Aí aquele outro vaso se quebra para aquilo que emana daquele outro vaso ir para um terceiro vaso, e assim sucessivamente, né? No grande esquema das coisas. E aí torna-se incompleto, porque se na visão judaica Deus cria o mundo e há uma alma do mundo, essa alma do mundo não é só o mundo sensível, é uma somatória de tudo, do qual o ser humano faz parte. E aí na visão do judeu, né, do místico judeu, a missão é reparar, é fazer o tikkun, a reparação, né? Qual é a missão do homem? Cumprir os mandamentos para se reparar com Deus, né? Voltar a se unir com Deus. E num efeito soteriológico, salvífico da teologia judaica, qual é a missão da humanidade? A salvação.
a humanidade como um todo se salvar para aí gerar o Tikkun Haolam, né? A grande retificação, em que a humanidade em uníssono e Deus se contemplam face a face. Porque aí, através do amor, Deus se contemplaria a si mesmo. Esse seria o objetivo, né, da existência humana, que seria justamente Deus contemplar a si mesmo, através Perfeito, do homem. perfeito. Aqui, outro aspecto importante, né, da teologia de Plotino, quer falar sobre isso aqui? Não, Caio, só uma observação a Uhum. respeito disso. Quando eu vi essa questão da felicidade humana, rapaz, é uma impressão minha, mas ele teve uma influência muito forte dos pensamentos helênicos, né? Porque você, principalmente o estoicismo, quando você vai ver isso, você, você começa a pensar muita coisa ali que, pô, Plotino, ele pegou, ele pensou essa ideia aqui. Então, eu achei muito interessante assim, eu acho curioso porque para a gente entender o autor, a gente às vezes tem que puxar todo um contexto, como você bem citou aí, Uhum. todo aquele contexto que ele nasceu, né? Aqui, no conceito de felicidade humana, ele cria que a felicidade humana autêntica, ela vinha da identificação com o que é melhor no universo, né? E, consequentemente, o uno. É aquilo que o universo tem de melhor, né? Sendo assim, a felicidade estaria longe do alcance de qualquer coisa física. E aí, mais uma vez, essa versão à materialidade, né? Muito semelhante ao dos gnósticos. E o cristianismo também pega muito isso, né? Pega Da, muito da, isso. da questão de que o que importa é a questão transcendente, que a matéria o sofrimento ele é desconsiderado, né? Porque o que importa é a questão da transcendência até a chegada, até o retorno à divindade, né? Uhum. Aí, estando todos os seres humanos à disponibilidade da capacidade que temos de atingir a felicidade, ficando assim conhecido como um dos primeiros pensadores a desenvolver a ideia de eudaimonia, que é o estado de felicidade alcançado através da consciência. A eudaimonia seria o contentamento, né, entre aquilo que não é excessivo e também não faz falta, e que implica em ataraxia, que é o quê? O completo silenciamento mental. Que quando você atinge esse silenciamento interior, é quando você não está em desequilíbrio íntimo, sabe? Você se sente completo com tudo. E aí essa conexão é firmada com o uno, né? Desse modo, a autêntica felicidade humana pode vir a ser atingida através da autêntica capacidade de contemplação. Então, a eudaimonia é uma característica de quem consegue atingir a contemplação e, por sua vez, termina em ataraxia, que é o silenciamento total. Mesmo em meio de atividades prosaicas da vida diária. De modo que a verdadeira felicidade é metafísica. Ou seja, ela não está presa a questões materiais, a questões emocionais. Ela estaria além dessas questões. De modo que o sofrimento é entendido como passageiro e mortificante, apenas ao corpo do homem que viesse se tornar verdadeiramente feliz. Essa questão do sofrimento, né? Não tem como eu não deixar de mencionar como, por exemplo, o budismo, né? E o próprio gnosticismo que criam que o homem preso à matéria é um homem que sofre, porque ele está afastado da fonte e ele está preso a um veículo temporário, que não é um veículo verdadeiro. O veículo verdadeiro seria a alma do homem, né? Na perspectiva gnóstica e neoplatônica. E na perspectiva budista seria o conhecimento da verdadeira mente, né, da natureza búdica. E aí, de onde vem o sofrimento? O sofrimento vem do apego que temos em relação às coisas e a questões emocionais nossas, né? Seja questões materiais, seja questões de teor emocional. Nós estamos presos a coisas que não duram. E nós também não duramos a nossa individualidade para sempre. E por isso que sofremos. Porque enquanto tivermos com a consciência ligada a coisas materiais, tudo vai ser imperfeito. E aí, na visão do Plotino, não. Eu tenho que contemplar para além dessas imperfeições, porque além dessas imperfeições, existe a perfeição original. Existe a perfeição primária, que seria o uno.
E aí esse seria o verdadeiro caminho do desapego, né, em relação ao sofrimento. Mais uma vez ele fala da questão da materialidade, né, como algo inferior, algo realmente que a gente que não deve ser tão considerado, principalmente dentro desse pensamento transcendente dele. Ele vê como algo grosseiro, né? Exato. E para isso, o que ele define, né, dentro do sistema místico dele? Porque a metafísica dele é uma metafísica mística, uma metafísica para além do senso comum, até mesmo do religioso, que é muito comum dos filósofos, né, divergirem até mesmo da religião daquele período, né, daquela religião popular. Então, para o Plotino, havia um conceito de renosis, né? Que essa renosis é uma união mística, né? Seria o resultado de todo esse processo contemplativo, em que aos poucos o ser humano se afastaria do material, perceberia além das formas e atingiria a essência da coisa. E aí, quando atingisse o uno, atingir o uno, consequentemente, seria equivalente de se unir com o mesmo. Sabe? Porque quando você atinge a visão, a intelecção completa, essa intelecção não é a intelecção do cérebro, não é a intelecção da mente. É para além da mente, é através da mente e transcendendo da mente, para atingir as formas perfeitas, né? A ideia pura, que seria o uno, né? No pensamento que vem desde Platão, né? Essa reminiscência. Por conta disso, é considerado por vários estudiosos, como Giovanni Reale, como um dos filósofos mais místicos do neoplatonismo e de toda a filosofia antiga. Né? Por isso que ele era muito considerado pelos cristãos posteriores, Orígenes, o próprio São Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino não, o próprio Santo Agostinho, pegou muita influência do Plotino na construção dele de ideário cristão, né? Como um dos primeiros padres da igreja. Agora vamos para as Enedas, né? O principal escrito, né? Foi deixado em nome dele pelo Porfírio. As Enedas são os ensinamentos escritos de Plotino que foram reunidos e editados após sua morte pelo seu discípulo Porfírio em torno do ano 270, né? Foram feitos inicialmente para serem notas e ensaios básicos que Plotino utilizava em suas palestras e debates. Ou seja, todo aquele esquema aristotélico, né? Que ele já estava acostumado e o Porfírio só teve a sacada de reunir. É dividido em 54 tratados e distribuído em 6 capítulos, cada qual dividido em 9 partes, cuja relação numérica basilar deu nome à obra. Essa numeração pode ter sido premeditada porque os números, eles tinham, talvez por conta da influência pitagórica, um caráter sagrado, né? Nas considerações sobre que eles tinham ideia do belo, do harmônico. Então, o 9 tem a Enéade, né? 9 pode ser uma representação muito comum da Enéade dos deuses, né? Dos deuses egípcios. Lembrando que é um período muito mesclado, né? De doutrinas religiosas, então pegou muito dos egípcios, já na fase ptolomaica, muito dos romanos. E a forma de estruturar as divindades no Antigo Egito era em 9 deuses, né? E claro que variava de cidade-estado para cidade-estado, mas geralmente eram 9. Diferente da forma, por exemplo, octadecimal, né? Baseado em 8, tipo entre os gregos, ou heptadecimal, né? Que é de um teor mais tardio, cristão, persa, né? Baseado 7 dias da semana, o 7 como número perfeito. O nome dos tratados podem diferir de acordo com a tradução. O número entre colchetes antes dos trabalhos individuais refere-se à ordem cronológica em que foram escritas, né? De acordo com a vida de Plotino, escrita também por Porfírio. Então, Porfírio ele organizou as Enedas para ser temático, mas a ordem dos escritos, com certeza, ela foi datada, né? Então, existem duas formas de organizar as Enedes: pela ordem cronológica ou pela ordem de tópicos. E a obra principal, como ela foi relegada, ela está organizada por tópicos e não de forma cronológica. Perfeito. Alguns excertos, né? E aí a gente extraiu excertos de duas origens diferentes. O Francisco vai falar sobre o primeiro excerto
e eu vou falar sobre o segundo excerto, para vocês terem uma ideia. Então, todos os entes são entes pelo um, tanto os que são entes primariamente, quanto os que se diz que existem de algum modo nos entes. Pois o que existiria, se não fosse um, é que separados do um, que se diz deles, não existem mais. Um exército não existe, se não for um. Nem um corpo ou um rebanho, não sendo um. E nem uma casa ou navio, não tendo um. Já que a casa e também o navio são um, o qual, se o perdem, nem mais a casa seria casa, nem mais o navio seria navio. Interessante. Isso aqui foi um resumo do que a gente tentou tratar e explanar em relação ao Uno, né, sobre as suas emanações, de tudo que se origina dele, como também a gente falou sobre a questão da comparação do raio solar, que o raio ele emana aquela luz, né, tratando isso como se fosse o intelecto divino, que depois iria se originar todas as demais coisas que a gente conhece, mas que isso não o torna fraco o Uno. Mas e não torna fraco e nem o elimina, nem o atinge, vamos dizer assim. E com isso, o que ele quer dizer também? Que nada disso, embora exista, embora isso seja tudo de natureza do Uno, né, isso não vai atingi-lo, mas também ele jamais existiria sem o Uno. Então, basicamente, eu escolhi essa aqui justamente porque ela faz uma síntese assim das questões do Uno e suas emanações até chegar na materialidade que a gente conhece. E é interessante porque é um raciocínio muito denso, né? Por exemplo, esse último trecho. E nem uma casa ou um navio, não tendo o um, já que a casa e também o navio são um, o qual, se o perdem, nem mais a casa seria casa, nem o navio seria navio. Ou seja, a casa e o navio existem porque existe um uno. Mas não é porque mas não o contrário. Existe o uno porque existe a casa e o navio. Porque se o uno deixar de existir, não existe casa nem navio. Isso. Parece uma forma mais avançada desse pensamento, né? Não tem como eu não deixar de comparar com Descartes, quando ele nos discursos cartesianos dele de metafísica, ele faz a seguinte elaboração: por que eu cheguei aqui na primeira conclusão de que se eu penso, logo existe. Então o pensamento existe e daí se parte que também Deus existe, para eu existir. Agora, por que as outras coisas existem? Né? Aquela coisa, por exemplo, uma garrafa que eu estou vendo aqui na minha frente, ela existe. Mas ela existe em que sentido? Não, eu vejo ela e eu, pelo meu intelecto, tenho a inferência de que existe uma garrafa. Certo? Mas a minha inferência ela pode ser ilusória. Mas pelo fato de eu estar pegando essa garrafa, é uma prova de que, além de haver a minha inferência, existe algo que criou essa garrafa. Algo do qual essa garrafa não existiria. Então essa garrafa, portanto, existe. Então, eu existo, Deus existe e existem outras coisas que são criadas por Deus. Né? Que é um raciocínio também bem mais elaborado. Eu não sei explicar ipsis literis, mas eu não deixei de fazer essa conexão, né? Porque há uma tradição aqui de meditação filosófica que vem muito na esteira do que o professor Evaldo indicou pra gente, do Pierre Hadot, né? Dos exercícios espirituais em filosofia. E o Plotino tá como parte dessa tradição, né? Em que se medita a respeito de temas difíceis para se chegar, né? Nos pontos relevantes desses sistemas, né? Que é a base do qual tudo se estrutura. Esse trecho aqui já é de outra Eneda, né? Fala da questão do belo, né? E a questão do belo é um pouco mais difícil, né? Se a questão do uno é difícil, mas é principiológico, a questão do belo é consequencial, porque o belo tem que partir do uno, né? Ele está atrelado ao uno. Portanto, falamos que ela sendo da natureza que e em relação à melhor essência das coisas, que são
Fundamenta-se, então, sobre isso a beleza já em unidade do que foi reunido, dando a si mesmo as partes e aos inteiros. E quando a forma conseguir algo único e de partes semelhantes, dá isso ao inteiro, como quando o dá a toda habitação com as partes, e quando uma certa natureza der a uma só pedra a beleza, e por essa natureza a arte. Portanto, assim vem a ser o belo corpo, por relação comum que vem dos elementos divinos. Porra, desculpa o palavreado. É difícil, bicho, porque o Plotino aqui ele considera nessa conceituação que ele fez sobre o belo? O belo, em essência, é uma característica do uno, porque é uma característica maximal do uno. O uno é belo, é justiça, é amor, é tudo em sua máxima potência. E além dessa potência. Então, o uno é justo, o uno é belo, sendo justo e além do justo, belo e além do belo. E aí, o que o Plotino faz de construção? Não. Você vive num corpo material. Esse corpo material, ele não é perfeito, ele não é simétrico, ele não sobrevive, ele perece. Então você veste um veículo material. Esse veículo material não é belo, é feio. Por quê? Porque esse veículo é apenas um meio para você criar consciência, essa consciência de desvelar, de se distanciar do feio, da matéria, que é o quê? Perceber que você é uma alma. E sendo uma alma, você vai perceber as coisas de maneira o quê? Além do sensível. Porque você tem a sensibilidade para atingir o intelecto. Mas através do intelecto, você vai atingir as ideias puras. E, portanto, quando você faz isso, você utiliza o veículo da alma. E a transcendência está em você conseguir abstrair totalmente do físico, tendo desapego a ele, e se aproximando da forma original das coisas. Que aí sim são belas, são puras, e são emanações do Uno, o próprio Uno. São características infinitesimais de algo infinito, que é o Uno. E aí ele faz toda essa interpolação sobre a essência das coisas, né? A natureza. A natureza é em relação à essência das coisas que são. A natureza, ela existe, mas ela é imperfeita. Porque ela é material. Aí a beleza, ela está em sua pureza por unidade. Não existem vários belos. Existe o belo. Um belo conceitual que vai além da matéria. Sabe? E aí, para você fazer isso, você tem que fazer essa divisão intelectual. Esse trecho é um trecho posterior, uma analogia que ele faz em relação à simetria. Ah, por que os corpos são simétricos? É uma relação proporcional, matemática? Não necessariamente. Há uma proporção. Há uma simetria. Só que essa simetria não se baseia na materialidade. Porque é uma simetria conceitual. Entre você, enquanto alma, para além do sensível se conectando com o uno, né? E aí, toda habitação com as partes. Quando uma certa natureza der uma só pedra à beleza. Então, uma pedra é bela, uma forma é bela, mas é bela pela forma em si? Não. E sim pela essência que ela revela. As pessoas são belas? Não. Mas pelas essências que elas resguardam. Ah, meu mestre Amônio Sacas é um homem belo. É belo em que sentido? É corpo físico? Não. É em alma, em espírito, em essência. E, portanto, é mais verdadeiro. Se é verdadeiro, está ligado ao Uno. Né? Porque é uma extensão do Uno. Aquilo que não é verdadeiro, que é perecível, que é imperfeito, é, por sua vez, feio. E contrasta com o belo, naturalmente. E aí a pessoa tem que fazer um raciocínio analítico de separar aquilo que é aparentemente belo, porque beleza aqui não é necessariamente estética, para daí superar a estética e as formas e chegar na essência. Esse conceito, como outros semelhantes, tem que ser estudado de uma forma muito pontual com o pensamento de época. Por quê? Porque se a gente levar isso para o plano da estética, do sensível que a gente tem, como os outros filósofos posteriores já fizeram, a gente pode cometer anacronismos muito graves, como por exemplo, então quer dizer, por exemplo, a música é bela.
é bela porque ela leva você à transcendência. Beleza, dentro desse conceito inicial, é algo que se assemelha ao que o Plotino fala. Mas, então eu tenho que escutar música clássica porque a música clássica é bela. Não. A música clássica é um exemplo de música, ela é bela? É. A sua essência é que liga você, através do sensível, a algo que vai além do sensível, que é justamente a transcendência. Então, qual é o papel da arte? Levar o homem ao sensível, além do sensível, através do sensível, através da sensibilidade, dos sentidos, né? Uma peça de teatro, uma música, né? Que eleve a alma daquela pessoa, né? Aos ditos planos das esferas. Mas isso é uma interpretação muito pontual. Porque quando você faz a interpretação anacrônica, o que você pode dizer? A arte, ela é ideal. Existe, então, uma arte ideal, uma arte puramente bela. E essa arte puramente bela é uma arte perfeita. Diferente de qualquer outra coisa que se aproxime de arte que não passaria de uma arte degenerada. Uma arte ligada aos instintos, à matéria. Aquilo que é puramente sensível e atrelada ao sensível. E aí você pode cometer dicotomias muito erradas, do tipo, então só presta música erudita, né? O meu forró não presta. Por mais bonito, ou que possa levar a sensibilidade daquele gênero musical. Porque isso gera uma exclusão, quando é levado esse pensamento, em relação à cultura. Como, por exemplo, certos grupos de pessoas que gostam de subverter o sentido da interpretação dos filósofos para dizer assim, não, só existe um tipo ideal de música. A música erudita. O resto é música do mundo, mundana. Né? Que é um sentimento religioso que a igreja se aproveita. Mas vai além disso. É aquela música que, por exemplo, é a música que as elites escutam e é a música que o pessoal da favela escuta, por exemplo. Então aquela música é uma música imperfeita que leva o homem aos instintos. Quando, na verdade, por exemplo, o funk, o chorinho, são influências culturais que têm um teor afrodiaspórico, que são ligadas a visões religiosas de mundo, que tinham um apelo para além do sensível, de uma maneira diferente da que a gente está acostumado a entender de maneira moderna com relação aos gregos. Para os gregos poderia ser a harpa, o canto. Para os africanos, para os aborígenes, por que não o tambor? O canto, né, cultural do índio. Então, ter um dever de cuidado em relação a separar a opinião de um pensador, de um filósofo, e tentar interpretar de acordo com a mentalidade do período é a forma mais acertada de fazer a interpretação. E isso não impede de estender essa interpretação com o olhar crítico do tempo atual. Agora, não pode ser estimulado um anacronismo que reforce pensamentos reacionários, por exemplo, né? E porque, basicamente, esse foi o discurso, por exemplo, do Reich hitlerista, de considerar tudo aquilo que a Alemanha produziu de música clássica como cultura superior, fazer uma apologia, né? Um saudosismo ufanista, um ideário mítico de um passado que nunca existiu, e considerar aquilo degenerado, né? O fascismo italiano fez a mesma coisa, condenando a arte moderna enquanto fazia o futurismo, né? Tem essas dicotomias que a gente precisa prestar atenção. Eu achei bom trazer essa parte social para fazer essa diferença entre o que é o belo em Plotino, do que é o belo em estética e do que pode ser considerado com olhar histórico. Tá, o teu áudio tá... Perfeito, Kaique. No apanhado que você fez, que eu possa acrescentar um pouco mais aí, ou na verdade, apenas ratificar o que você estava falando em relação à dicotomia do ser humano, né, que nós somos alma, mas também nós somos corpo. Justamente isso aí é tido como um significado para Plotino em relação à multiplicidade, né? E isso aí se estende a várias áreas, como é o belo que você mesmo falou, a questão da potencialidade, já que o uno é pura potência, nós também somos potência, só que uma potência múltipla, né? Ela é traduzida no nosso sentimento, na forma de raciocinar,
no nosso comportamento. Isso aí e o que vai importar para a gente no final de tudo, né, como você falou, é a questão do resgate. É a gente deixar o máximo possível o contato com essa materialidade para que a gente possa atingir a transcendência e ter aquela ligação mítica, como foi dito aqui, com o Uno. Né? Muito interessante. Então, meus amigos, as referências são essas aqui que a gente utilizou, né? A gente utilizou duas obras, o verbete do Wikipedia, né? Eu fiz a partir do verbete uma construção de biografia, e os dois livros que a gente utilizou, mais esse aqui, a fonte espanhol, para a gente ter uma noção geral, né? São essas nossas referências. A gente agradece aqui a todos, né, a atenção que vocês disponibilizaram. Críticas, dúvidas, sugestões aí podem mandar depois. Acho que no YouTube, se eu conseguir postar, vou tirar aqui do compartilhamento de tela, né, e voltar aqui para a apresentação ou para o Skype aqui. Então é isso, né? Alguma consideração final, meu amigo? Não, só agradecer, Kaique, aí também a oportunidade aí de poder fazer esse trabalho com você aí. Você aí é praticamente uma Alexandria móvel aí, que pode nos possibilitar aí a ter um conhecimento aí bem mais amplo aí e restrito, né, em relação ao que a gente está aprendendo aí. Só agradecer mesmo aí pela participação, e poder participar desse evento aí com você. Eu que agradeço, meu amigo, nossa parceria longeva aí para esses outros trabalhos. Show. Aqui é só para finalizar, né? Acho que não deu para mostrar durante o compartilhamento de tela os livros que eu estava me referindo. Esse aqui do Corpus Hermeticum. Essa aqui é a versão mais antiga, tradução do manuscrito inglês e francês. E eu tenho essa edição agora bilíngue do David Pessoa de Lira, que é a versão grego-português, né? Que agora a montagem aqui de tela não permite ver, mas vocês podem... Essa aí, Kaique, é a última versão, né? É a última versão, direto do grego, cara. Pelo David Pessoa de Lira. Aí esse manuscrito aqui, ele é um tratado místico, né, religioso, de uma fase muito mais tardia do que a de Plotino, mas que tem alguns elementos muito encadeados com o neoplatonismo, direto e indiretamente ligados a Plotino, como também dos cultos órficos, né, e de outras influências já quase basicamente gnósticas e cristãs. Alguns excertos desses manuscritos, inclusive, foram achados nas cavernas de Qumran, com aqueles manuscritos do Mar Morto, né? Então, eram lidos pelas comunidades gnósticas também. Muitos desses tratados dos filósofos também eram lidos pelos gnósticos, né? A gente tem uma ideia muito fechada, né, de que pela modernidade, não, Hegel, os hegelianos, todos eles leram aquele filão de livros, né, os marxistas, aquele filão de livros. Naquele período ali antigo, a pessoa era desbundada no mundo ali. Poderia, comecei aqui na Grécia, vou dar uma passeada ali pelo Egito, pensar uma coisa ou outra, vou ali na Índia, pensar uma coisa ou outra e voltar. E não deixar isso claro no meu sistema filosófico, né? Mas porque ele está estruturado todo com a mentalidade, com a praxis, né? Com todo um ethos grego, né? Um ethos helenístico. Mas ali há remanescentes de outras doutrinas religiosas. Com certeza o Plotino teve, se não conhecimento, algum grau de acesso, né? Como falar do Platão em relação aos cultos órficos, né? Que é uma coisa assim, teoria, né? Não chega nem a se cogitar com qualquer tipo de fundamento que seja. De todo modo, eu agradeço muito a atenção de todos, né? Espero que tenha sido proveitoso. Vai dar quase 1h30 aqui de apresentação. Desculpa aí, professora, não vou resumir em 15 minutos, porque não dá. Trabalho de edição é difícil, professora. 15 minutos é impossível. Porque a professora ali... Mas a professora pode aqui avançar, aqui, botar no 2 vezes, na velocidade, né? E maratonar esse nosso diálogo, né? E também, Kaique, ele está muito bem ali condensado ali e resumido na apresentação dos slides, né? Então, assim, o pessoal também pode dar uma olhada lá, caso surja alguma dúvida, depois perguntar a gente. Uhum. E vou deixar também ou
na barra dos comentários ou do próprio vídeo o link para o acesso à apresentação, com o PDF e tudo, para vocês lerem, acompanharem. E qualquer outra indicação de obra de Plotino pode me perturbar e perturbar o Francisco, que a gente indica aí para vocês. Show. Grande abraço, meus queridos. Um ótimo dia, tarde ou noite. E até a próxima. Até a próxima. Um abraço.